Bem-vindos ao Fitas da Vida, um podcast do Deixou de Adiar para matar saudades dos filmes da nossa vida. Meu nome é Bruno Lopes, os meus amigos chamam-me Abé e tenho comigo os meus queridos amigos Andy, Hugo e André. E hoje vamos falar sobre o Big Fish, o Grande Peixe, filme de Tim Burton de 2003. In telling the story of my father's life, it's impossible to separate fact from the fiction, the man from the myth. The best I can do is to tell it the way he told me. O nosso filme de hoje é o Grande Peixe, ganhou a pole interna contra o Ghost Dog, o Jurassic Park, o Time Cop e o Robin Hood Heróis em Colange e o Despertar da Mente. O Big Fish foi escolhido pelo Hugo. Por isso, Hugo, hoje tens o prazer de começar e dizer-nos porque é que este filme é importante para ti. Este filme foi importante para mim porque eu não o vi em 2003 quando ele saiu, vi-o mais tarde, pá, em 2009, 2010, e tenho só que contextualizar um bocado aqui a cena. Eu estava numa fase em que não sabia o que é que havia de fazer da vida e acabou por coincidir com a fase em que me despeço do meu trabalho e vou ter com o Obé para a Dinamarca. Sem nada planeado, vou apenas ter com ele. E este filme vi-o uns meses antes de fazer isso, e como ele lida muito com a saída das zonas de conforto e com o enfrentar de coisas novas e de abraçar tudo o que vem nesse caminho. Marcou-me muito, já para não falar que depois também, por causa disso tudo, comecei a comparar com a minha vida na altura e pronto, e foi assim este e outro filme também deram esse forcing para que isso acontecesse. Mas este bateu muito forte por causa dessa parte das saídas da zona de conforto, e foi por isso que o escolhi. André, o que é que tens a dizer sobre este Big Fish? André ou André? André. Acreditas que a minha querida esposa é dos Estados Unidos, para quem não sabe, ela chama-se Sarah, e sempre que eu falo do André ou da Andreia, ela faz exatamente essa pergunta, portanto eu não devo ser muito claro a dizer André ou Andreia. Acabas no André. André, vai, força. Epá, fiquei outra vez na dúvida, mas sim, sou eu, né? És tu. Este filme é um filme que eu já tinha visto quando era mais criança e acho que tinha visto até várias vezes. Eu tinha na cabeça a ideia daquele peixe, né, dos Big Fish, e sabia que era fixe, sabia que tinha montes de imagens bacanas, e é isso que eu me lembrava realmente, era das imagens, das cenas. Portanto, o que significava para mim é que era mais um filme do Tim Burton, maluco, tinha um peixe, não me lembrava muito mais. Quando eu revi o filme agora, percebi-me de cenas que na altura não tinha percebido. É isso que quer dizer para mim este filme. Andreia. Sim, eu acho que tenho a minha percepção é parecida à do André. Foi um filme que eu na altura gostei muito pelo universo Tim Burton, apesar de ser muito mais colorido, muito menos dark do que os filmes dele, mas tem aquela loucura clássica do Tim Burton. Eu gostei muito disso, acho que esteticamente era um filme que despertava muita criatividade. Acho que na altura não tive maturidade para entender todos os significados que estavam por trás das metáforas do filme, e agora vi o filme e foi tipo, uau, tem o potencial para ser life-changing. É engraçado que a história do Hugo seja essa, porque efetivamente, tipo, visto no momento certo, e até há uma cena que ele diz isto, em alturas diferentes da vida o homem vê vê a mesma coisa de formas diferentes. E acho que é mesmo isso estava a ver ontem e fiquei tipo, uou, é muito mais profundo do que eu na altura tinha maturidade para perceber, por isso foi muito fixe rever. Yeah. Mais algumas ideias gerais sobre o filme, coisas que queiram dizer? Lá está, é mais uma vez um metafilme, um filme sobre os filmes, né? Tem histórias normalmente, isto é um filme sobre histórias e sobre como pegar na tua vida e criar a tua história, né? E ter o significado daí, a maneira como a perspectiva que tens sobre a vida, tem a ver com as narrativas que tu contas para ti. E aquele bacana estava sempre a mandar as melhores histórias, mais incríveis, acima da família, até um ponto quase maluco. Eu achei uma cena que eu adorei, foi
eu nunca tinha visto este filme, vi ontem pela primeira vez, e uma cena que eu adorei foi a perspectiva sobre o que é verdade e sobre o que é mentira. O que é que quer dizer, o que é verdade e o que é mentira, como é que quer dizer, o que é ser, o que é não ser. Foi um filme que definitivamente me bateu, e se calhar eu ainda não estava preparado para falar sobre ele hoje, ainda precisava de assentar. O que tens mais alguma coisa para dizer? Só acerca do realizador do Tim Burton, isto a gente vai falar mais à frente, mas teve para não ser ele, e eu não sei se seria igual se não fosse ele. Não, tenho dúvidas, consoante, sendo aquele que era para ser, tenho dúvidas que seria, que depois fosse bater tanto. Tim Burton se calhar trouxe uma sensibilidade diferente. E atores que ele costuma usar. Trabalhar com. Montes de atores. É uma parada de atores conhecidos. Temos o Ewan McGregor, temos o Danny DeVito, temos a Jessica Lange, temos Steve o Buscemi, Buscemi, o Albert Finney, o velhote. O Billy Crudup. O Billy Crudup, não sei se é Crudup ou Crudup que se diz. C-R-U-D-U-P. Um nome esquisito. Mais alguma coisa, Andreia? Tenho várias coisas, mas vamos falar. Estou-me a guardar para as categorias. Então vamos arrancar para as categorias. A maneira como o Fitas da Vida funciona é que nós temos esta introdução, mas depois temos umas categorias que é uma espécie de cerimónia de entrega de prémios, com categorias que nós decidimos para cada um destes filmes, e começa com a cena preferida do filme. Andreia, qual é a tua cena preferida do filme? A minha cena preferida do filme vai ser bem clichê, mas é a cena do Daffodils, quando ela abre a janela e o campo está todo cheio de narcisos. Fiz mesmo tipo, fiquei mesmo comovida naquele momento, e depois ela diz tipo, you don't even know me. Ele diz, I have the rest of my life to find out. É bem clichê e é bem cena romântica clássica, mas achei mesmo, e visualmente é bem impactante, a cena toda amarela, e acho que no fundo é o que fez a diferença foi ele perder tempo para conhecê-la e saber aquilo que ela gostava, que era importante para ela. Achei essa cena bem fofinha. Essa acho que foi assim a cena mais, embora o filme esteja cheio de cenas boas do início ao fim, eu acho que essa foi aquela que eu achei assim mais marcante. André, vai nisso. Eu adorei aquela parte em que ele está no lago e de repente vê a cobra a ir de encontro à mulher que está nua, e depois aquele vai lá, ele vai atrás, né? Mesmo maluco, tentar salvar a mulher, e depois a cobra um pau e não há mulher nenhuma. Bateu-me bem. Eu já tive a situação. Já estiveste na situação do pau? Já. Qual é a tua cena preferida? Da ilusão. Da ilusão. Eu escolhi a caminhada final, quando o filho leva o pai ao colo e aparecem as personagens todas com que ele se encontrou ao longo da vida e cujas histórias conta, e até ao final, até ele se tornar o peixe finalmente, porque essa parte foi a que me bateu mais na primeira vez que vi. Chorar que eu estava a ver e estava a chorar e não conseguia ver como deve ser. Vamos chorar a bebê. Eu também escrevi aqui algumas cenas que eu gostei muito. A cena quando ele diz que quando a viu pela primeira vez o tempo parou. Essa cena está incrível. Mas o que ninguém nunca conta é que a seguir o tempo anda mais depressa. Eu adoro essa cena. E depois visualmente e depois também gosto de uma cena bué da simples, que é a cena na banheira com o velhote debaixo d'água e com a Jessica Lange a chegar. Ele diz, I was drying off. Eu gosto mesmo bué dessa cena. Cena preferida do filme. Ela entra no banho com ele, né? Ela entra no banho com ele. É bonito. A melhor quote do filme.
e Yippee-ki-yay, motherfucker. Em prémio, Yippee-ki-yay, motherfucker. Quais que foram as vossas? Quem é que quer começar? Olha, eu tinha posto essa aí, do They say when you meet the love of your life, time stops, né? And that's true, but they don't tell you that when it starts again, it moves extra fast to catch up. Mas tinha aqui outra que se calhar vou usar, porque já tinha usado essa, que era quando o gajo diz ao principal, ao Bloom, quando é mais jovem, you are a big fish in a small pond, but this here is the ocean and you're drowning. Yeah. Na altura no filme bateu, estás a ver? Gostei. A entrega dessa série, dessa frase. Andy. Olha, eu gostei de uma que eu acho que passa super despercebida no filme, mas que eu gostei bué, que é quando ele está com o dono do circo e ele está em modo lobisomem. E ele diz: It was that night I discovered that most things you consider evil or wicked are simply lonely and lacking in the social niceties. Que é tipo a essência de kindness, de olhares para o outro e pôr-te nos sapatos dele. Gostei bem, acho que está ali bem, uma frase muito importante e quase que passa despercebida, porque é no meio daquela silliness do outro ser um lobisomem. Gostei bem dessa frase. Esse filme está cheio de quotes. Pois está. Yeah. Hugo. Pois está. Eu tirei algumas, mas a que se calhar eu prefiro dizer é the more difficult something is, the more rewarding it is in the end. Isso é quando ele vai no percurso das aranhas, não é? Sim, é mesmo pelo significado da frase. Vamos lá falar também, o gajo estava com essa moral toda porque sabia como é que ia morrer, não é? Exato, mas era aí que eu ia chegar, porque eu tenho a frase do gajo que ele diz sempre: This isn't how I go. E diz isso, marca o filme sempre. Mas eu tenho aqui outra que eu gostei bué, que era quando ele está a contar a história da premonição da morte da tia, quando era puto. E o pai diz, não é o pai, a mulher do filho diz: That's terrible. E ele diz: Terrible for her, but think about me. E eu gostei bué dessa piada. Yeah. Mas deixa-me explorar aquilo que o André disse, que eu estou interessado. O que é que vocês acham sobre se ele viu mesmo quando é que ia morrer ou se não viu quando é que ia morrer e se isso é importante ou não é importante. Se ele escolheu se foi uma escolha de como ele queria ver a vida ou se ele viu mesmo como é que ia morrer. É uma escolha a acreditar no que viu. É a minha visão. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Yeah. Sim, eu acho que ele não viu, eu acho que é tipo, Yeah. tu teres essa autoridade de decidires como é que vais, tipo, é um bocado tipo estar na tua mão, não és uma vítima das circunstâncias, é tipo, tu é que és o dono do teu destino, ainda que não controles nada, mas é uma atitude, porque é diferente tu seres vítima das coisas que te acontecem ou teres uma cena, tipo, não, eu influencio parte daquilo que me acontece, e eu acho que é isso. Lá está, escolheu essa narrativa, portanto escolheu a sua história. Ficar naquela visão que ele teve. Isso também está super alinhado com a mensagem toda do filme, né? Que é tu, no fundo, teres um papel ativo mais do que passivo, mais do que reagires ao que te vai acontecendo, manteres-te sempre ativo e focado no teu potencial. Yeah. Naquilo que achas que estás à procura, né? Na tua caminhada. Yeah, tanto que ele podia ter ficado lá naquela vilazinha e decide não ficar, mesmo por causa disso. Porque ter sido o campeão da vila. Epá, eu hoje de manhã estava numa viagem mental, que era pensar na minha vida o que é Spectre, estás a ver? Tipo, que aspecto da minha vida é porque claramente deve haver qualquer coisa onde eu estou, tipo, onde pendurei os sapatos e estou, tipo, bem confortável. O filme nesse sentido é muito bom. Mas a parte interessante é que ele passa... Queres dizer uma coisa, André? Força. É isso, ele vinha daquela aldeia dele, que ele era o herói, e é o tema que se repete, ele é o herói, a gente lhe quer bem e ele, tem que ir. Ainda tem coisas para fazer, ainda não acabou.
A quote que eu escolhi foi You spend years trying to corrupt and mislead this child, fill his head with nonsense, and still it turns out perfectly fine. Essa frase também é bem boa. Essa frase bateu-me porque a mim pareceu-me que ele estava que corromper a criança dele, corromper o filho, era algo que ele gostava mesmo de que acontecesse, porque ele não queria que ele fosse só um miúdo igual aos outros. Não queria ter uma vida, que ele tivesse uma vida normal. Quando ele diz it turns out perfectly fine, eu não tenho a certeza que ele esteja a dizer que isso seja uma coisa positiva. Está a ser um bocado irónico, e eu acho que essa frase bateu-me muito, porque eu espero um dia conseguir corromper as minhas crianças de forma positiva, que não faça com que eles não estejam só a viver, que eles vivam e não estejam só a sobreviver, que é o que nós fazemos todos, de certa forma, não é? E então essas foi as melhores quotes do filme. A próxima é quem é que é o Mantorras do filme. Entrou só 5 ou 10 minutos, mas rebentou tudo. Eu pus o Dr. Bennett e a cena em que ele lhe conta a verdadeira história do dia em que ele nasceu. Foi tipo o game changer ali. Aparece só, nem sei, 5 minutos no total do filme, mas ajuda a pôr as coisas em perspectiva, eu acho. Essa é uma grande escolha. Não me lembrei de pôr essa escolha, mas acho que concordo contigo. Eu tinha posto o DeVito porque é o DeVito e porque eu adoro o DeVito, mas essa escolha é melhor. Essa escolha é muito melhor, pelo impacto que tem. O que é que escolheste, André? Quem é que foi o teu Mantorras? Eu tinha percebido mal. Não faz mal, diz lá o que é que tinhas percebido. Porque eu pus o gajo, o Bloom. Ele tinha sido Most Valuable Player. Exato. Né? Ok. Mas aqui é tipo, entra bué da pouco, mas impacta bué. É cirúrgico. Quem é que tem um impacto? Quem é que tem um impacto cirúrgico em vez de quem é que é o chefe do filme? É que lá está, tipo, foda-se, nada tem impacto naquele bacano, numa rocha. Não sei. Eu tive muita dificuldade em digerir aquela personagem. Acho que ele resolve muito mal. A miudinha que no fundo é... Lá está, tipo, é um personagem que aparece bem, sempre. A miudinha que mete os sapatos dele lá em Spectre, lá para cima. É a bruxa. Eu não sei se tem mais. Jenny? Jenny. Não sei se ela tem 10 minutos de filme, no total. Não, tem aparece mais. Bué, mas... Não, eu acho que não sei. Eu não sei se tem 10 minutos, André. Mas é a personagem, é a bruxa pequenina. É, a bruxa. Logo essa personagem aparece mais vezes. Pois é verdade. Com outras idades. É verdade. Portanto, realmente, qual é que é o personagem que entra pouco tempo? A André acho que acertou. Não, mas a Jessica Lange... O gigante aparece muito pouco tempo. Eu acho que outra candidata é a mulher do... Jessica. A razão que vai para o circo é o gigante. O Carl. O Carl, exato. Mas acho que a Jessica também é uma boa... Qual é o nome de Jessica? Sandra Templeton. Sandra Templeton é porque ela está sempre... Eu acho que ela representa a aceitação, porque eu acho que ela está sempre a aceitar o marido como ele é. Foi conquistada por ele ser como ele é. Por ele ser como ele é. E eu acho que faz a dualidade com o filho, que nunca aceitou, que quando cresceu, porque ele quando é miúdo ele adora as histórias do pai, e conforme vai crescendo vai ficando mais cínico e mais realista, e cada vez quer menos, só queria um bocadinho de verdade do pai dele. E então eu acho que a Jessica Lange faz um bom contraste a Sandra, porque ela durante todas as cenas que nós vemos dela, ela está sempre em alta, está sempre bem disposta, nunca está abatida. Contente. Está sempre contentamente. Tipo Yin e Yang, ele sempre descontente e ela sempre contente. Próxima categoria. É aquele gajo, ator que todos conhecemos, mas não sabemos o nome. Olha, Quem é que vocês têm nessa categoria? Eu não pus uma pessoa, pus a música.
uma música do Buddy Holly, que só depois é que descobri que é do Buddy Holly, que se chama Every Day. Every day. Essa toca em muitos filmes e eu nunca soube quem é que era e agora que fazemos isto deu-me para ir à procura. E toca em alguns filmes, a original toca em alguns filmes, mas depois há muitos filmes que tocam umas covers de algumas bandas. Pronto, e eu pus isso porque aquilo aparece sempre, e eu nunca soube quem é que era, quem é que cantava, que música era aquela, e finalmente descobri. Eu pus o Carl Matthew McCrory, tinha a sensação que ele existia na vida real, que aquilo não era efeito e que o conhecia de algum lado, mas não sabia o nome dele. É feito maior do que é no filme. Ele é mistura de ele Sim, ser mas mesmo gigante com ele tem 2 perspectiva. metros e tal, ele ao pé de Vito, se calhar. Que o de Vita não precisavam do efeito. Exato. E tu, André, quem é que escolheste? Eu escolhi o Deep Roy, que é o Rupa Lumpa. Sim, Lumpa Lumpa. Muito bom. esse senhor vai ser sempre um palumpa. Sabe o nome dele, mano? Mas é o Podes Deep Roy. crer. Podes Muito crer. bom. Muito bom. Próxima categoria. Dicas que não envelheceram bem. Cenas que hoje na nossa geração woke não passavam ou que têm efeitos especiais datados. O que é que vocês encontraram? Pá, eu por acaso não encontrei nada, mano. A não ser talvez. Não sei, não encontrei nada. Mas se calhar eu sou um gajo velho que não envelheceu bem. Fui eu. A tua resposta é fui eu. Fui um gajo velho que não envelheceu bem. Epá, eu vou ser polémica, vou dizer o peixe. O peixe não está incrível. Aquela parte que ele agarra o peixe logo no Logo início. no E depois início. essa parte, sim. Essa parte não está Lá incrível. está. Mas não sei se ia ser melhor hoje. Não, Pois, sinceramente, não exatamente. sei Eu se. queria adquirir um computer CGI. gráfico. CGI Yeah. ali. Yeah. Não, naquela pronto, estética acho que é toda, assim aquela cena que causa mais estranheza, que está tipo, não está muito bem feito, mas não sei se hoje ia ser melhor, sinceramente. eu podia dizer isso também, mas eu acho que adoro. Eu acho que é difícil de ser melhor que aquilo, porque é o awkwardness perfeito, no nível perfeito. Como o filme é metáforas em cima de metáforas, é difícil dizer que não está atual, porque metáforas Sim. Yeah. são timeless. Como é que se diz timeless em português? Peço desculpa. Intemporais. Intemporais. Guys. Mas eu pus aqui Não. um efeitozinho que eu não gostei nada de ver e que eu acho que hoje raramente se usa. Pelo menos eu não tenho ideia. Que é aquelas vinhetes em que escureces esta parte do ecrã de fora para ficar só a parte de dentro assim mais clara. Que é quando os putos estão fora da casa da bruxa e vão para a casa dela. O Bloom começa a andar e tu vês o Bloom, quando ele vira a cara, fica claro aqui e escuro aqui. Pronto, isso a mim como editor fez-me um bocadinho de espécie. mas foi isso, foi o penteado dele, o penteado do filho, que ele de lado vê essas orelhas de fora do cabelo. Só pus isso. E foi só isso. Foi só isso. Lindo. Eu nem reparei nessa cena que tu estás a dizer, deve ser um tique de editor. Eu também não reparei na cena. Yeah. Agora, se calhar, se vir, vai-me Agora chamar vou a reparar, atenção. temos Já outra estou vez a desperta reparar. para A mim isso. fez uma espéciezinha. E depois comecei a pensar, se calhar o gajo devia ter alargado um bocado a vinheta, não se esquece. Outra categoria que se calhar vai ser difícil arranjar é a pausa João Baião. Nos anos 90 havia um programa maravilhoso chamado Big Show Sick, e quando ele ia para intervalo dizia, vá lá fazer um xixizinho. Quando é que nós durante este filme tínhamos tempo para ir fazer um xixizinho? Talvez quando o gajo vai comprar, antes de chegar à casa da Bonham Carter, né, da bruxa, enquanto está a comprar a aldeia. Ok. Eu tenho exatamente o boa. mesmo. Até chegar à parte da casa que eles têm que ela está a contar e diz aquela cena maravilhosa que é: para o teu pai existiam 2 tipos de mulheres, a tua mãe e as outras todas. Essa frase é muito gira, é incrível. Mas também achei que essa parte, além de ser um bocado mal explicada, porque ele primeiro compra a cidade toda por 50 mil,
porque quem está a leiloar diz que está tudo incluído, mas ele depois no final compra primeiro as quintas e depois compra as casas, então essa parte está um bocado uma mess, não se percebe muito bem o que é que está a acontecer. Eu senti que estava um bocado estranha, essa talvez seria a única cena. A cena com o Steve Buscemi, o assalto com o Steve Buscemi também podíamos ir fazer um xixi. Yeah. Também não É divertido, é falso. É divertido, mas não se aprendeu muito para o filme. Não sei se há, Não, não sei se só a cena dele ter ficado bem, não, porque ele depois fica rico em Wall Street, não é? ele fica rico em Wall Street. Ele basicamente, essa cena é para inspirar o Steve Buscemi para ir para Wall Street. Para ir para Wall Street. Depois lhe dá 10 mil euros para ele comprar a primeira casa com a mulher. Yeah. Sim. Mas podias fazer xixi. Ele podia ter recebido 10 mil euros na mesma. Estavas na boa. Yeah. Ok. Mas mesmo assim acho mais descartável o cena- início da compra da aldeia. Compra da aldeia. Sim, senhor. Plot holes. Ei, chegando a falha. Pronto. Não tenho Além nada de- aqui. eu tenho um grande, que é. Era esse Então o gajo, ontem, não é? além disso, mas o gajo só tem a roupa do corpo. Teve 3 anos a trabalhar no circo sem receber. E depois chega a Auburn e vai de fato, bem posto, permanece lá não sei quanto tempo para convencê-la a gostar dele e tem dinheiro suficiente para plantar narcisos de 5 ou 6 estados diferentes. Pronto, vou atribuir à cena mágica do filme, mas é tipo, logo quando o gajo aparece de fato eu pensei, mas ele não tinha dinheiro para mandar cantar um cego. Mas estás a ignorar os connects que ele tinha quando tinha a empresa Bloom Landscaping. Ele aí deve ter feito connects de flores e não sei o quê. Pois é possível. Mas não era no mesmo Connects. sítio, pois não? Não era na mesma localização. Mas o landscaping não foi antes? O landscaping é logo no início, é quando ele está a contar a história fantástica da vida dele, em que diz que tem. Ele era o maior lá. Era o maior da aldeia. Okay. Ele era o melhor jogador de futebol americano, era o chefe de uma empresa de landscaping e ele era perfeito como chefe, era do basquete também, fazia o lançamento final, salvava cãezinhos de casas a arder, ele era mesmo o maior de sempre. Sim, mas a cena do landscaping pode ser uma boa cena. A dica do circo engana, porque ele é um excelente entrepreneur. Ele está no circo para saber informações sobre a mulher da vida dele. Durante 3 anos, não é assim tão excelente, André. 3 anos. Não, é maluco da cabeça, mas é um excelente entrepreneur quando está fora dessa perseguição do nome da mulher. Ele também tinha uma ideia, uma concepção do tempo um bocadinho diferente. 3 anos para receber aquele tipo de informação, para depois receber tudo ao mesmo tempo no fim. Aquilo... Não se divertir a ser lançado por canhões e pôr a cabeça. Pode ser, eu acho que pode ser 2 coisas, André. Pode ser que ele recebeu algum dinheiro, o Danny DeVito teve coração e deu-lhe algum dinheiro, e ele teve 3 anos afinal a acumular algum dinheiro. Pode ser atribuída à cena fantástica, mágica do filme, como tu estás a dizer, que nós não sabemos. Histórias dele, né? Nós não sabemos todas muito as histórias dele têm esse do que é exagerado, do que é verdade. Se calhar o mar de flores, se calhar foi ele chegar com, na verdade, foi ele chegar com uma flor à porta. True. Alguém tem mais alguma coisa? Nope. Quem é que ganhou o filme? Quem é que é o campeão deste filme? Eu diria que é a arte da narrativa. Eu por acaso pus isto na categoria a seguir. Mas também dava aqui. Sim. No fundo eu tinha posto o Bloom, né? Porque, claramente. Mas pronto. A arte da narrativa foi a minha escolha. E se calhar não meto na categoria seguinte e meto neste. Sim. Também adorei essa parte. Eu pus o Tim Burton porque era para ser o Spielberg, que era o que estava a dizer, e eu acho que a quirkiness que o filme tem vem toda a história deve ser muito boa, porque ele disse que era a história mais original que ele tinha lido desde o Beetlejuice, mas eu tenho a certeza que a cena especial do filme tem muito a ver com o Tim Burton. E acho até que é muito fixe esta coisa dele ter fugido do registro habitual,
o filme é muito colorido e tem muita luz, e eu acho que isso, ou seja, ele até conseguiu sair um bocado da sua zona de conforto para trazer aquilo que o filme precisava, e por isso acho que ele é o MVP. Yeah, ele é MVP, e uma coisa fixe do Tim Burton é que uma razão pela qual eu concordo contigo que o Tim Burton ganhou é porque ele estava numa fase menos áurea da sua carreira. Tinha acabado de fazer o Planeta dos Macacos, que tinha sido super mal recebido, e a seguir ia fazer outra adaptação de outra cena. Portanto, Tim Burton vencedor. E o Bloom, como o André estava a dizer, que tem ali 3 anos de falta de conexão com o filho, mas acaba a ganhar, acaba claramente em vitória. Ele conseguiu corromper o filho. Finalmente ele conseguiu corromper o filho. Yeah. O que é que tu tens, Hugo? Eu tinha o Tim Burton, como a Andrea disse, e tinha a Jessica Lange, porque gostei. Não me lembrava, quando vi a primeira vez não tive tanto atento à mãe, mas desta vez a Jessica Lange bateu-me de uma forma bastante forte, a interpretação dela. E pronto, e pus esses dois. O Tim Burton pelas razões que vocês já disseram. E eu, entretanto, fui ver também esse calendário da altura dele, da altura do filme, o que é que ele tinha feito, o que é que aconteceu na vida dele, porque também aconteceram coisas um bocado manhosas na vida dele. E que depois culminaram nisto, e foi uma espécie de não é redenção, mas uma espécie de, está-me a faltar a palavra, mas sim, pode ser redenção para aquilo que estava acontecendo na vida dele. Auge da carreira. Quem é que tem o auge da carreira com este filme? O Tim Burton provavelmente não. O auge da carreira dele foi anterior. Mas se alguém quiser discutir o auge da carreira de Tim Burton, eu acho que não é aqui, mas Não. Ewan McGregor também não sei se é aqui, porque ele aqui já era o Obi-Wan Kenobi, já tinha sim, eu pus o Ewan McGregor porque eu acho que o gajo é um gajo bem especial, traz bem ao filme. Eu acho que é mesmo, traz uma cena mesmo mágica. Se é o auge da carreira dele, não sei, eu acho que isto vem na mesma cena do Moulin Rouge, não vem? Isto vem mais ou menos na mesma altura, que eu acho que ele estava muito na cena, talvez não seja o auge da carreira, mas da carreira comercial, da cena mais comercial talvez tenha sido. Porque ele depois, entretanto, parece que não, agora aparece só bem esporadicamente, mas eu acho que ele nesta altura havia assim um bocado de hype. Estás a falar do Ewan McGregor. Sim. Acho que ele é o Obi-Wan Kenobi. Sei. Mas além da cena. Eu sei, mas além da cena do público mais geek, né, que acaba por ser mais um. Na cena comercial, eu acho que o Big Fish e o Moulin Rouge trouxeram-no para um público bem mais amplo. É capaz de ser o auge artístico da carreira do Ewan McGregor. Se bem que o Trainspotting Sim. Mas esse é tipo o primeiro. Ele aí ainda não tinha o poder hollywoodesco todo que tinha nesta altura. Este é capaz de ter sido a confirmação. Eu acho que é um bom casting para ele aqui, sem dúvida. Ele encaixa mesmo naquele. Eu acredito. Yeah. Mas eu ia dizer, se posso dizer o meu auge da carreira, Dá-lhe. que é o peixe. Que outro filme é que há um peixe que é tipo tão importante? Só no Nemo. No Nemo e na Dory. À procura do Nemo. Pois, à procura. Vamos lá ver o gajo. Mas é capaz de ser. Né? A tainha do Catfish é capaz de ser o Catfish mais o auge da carreira dos Catfish no cinema. Isso é capaz de ser, Acho que é por aí. Peixe gato, não é? Peixe gato. Ou a tainha também, acho que também se chama. Por acaso, a tradução que eu vi ontem era a Xigã. Uma Xigã. Uma Xigã. Yeah. Mas acho que é capaz de ser Zuquinha essa tradução. Pois é. Não. Há uma marca de peixe o Xigã. Okay. Uma marca. Okay. Eu acho que é bagre. Mas também. Não é a Xigã. Não é a Xigã. Bagre. Quem é que tem aqui pescadores na família? Ninguém. Eu tenho. Também tenho pescadores na família. Eu já pesquei um Xigã no Alentejo. Não é o Catfish. Não é o Catfish,
Já disseste o teu auge da carreira? Eu pus a narração. Não sei se é o auge da carreira deste tipo de narração, mas para mim acho que não gostei tanto, nunca tinha gostado tanto de uma narração como neste filme. De uma voz a narrar. Sim, e não é só uma voz, eles vão, às vezes vão alternando. Yeah. Certo. E está tão fluido que às vezes nem notas quem é que agora está a falar o novo, depois está a falar o velho. Yeah. Pus esse. Yeah. É fresh, mas não sei se ganha o prémio de auge da carreira de narração. O Morgan Freeman tem qualquer coisa a dizer sobre esse assunto. Pronto, yeah. Não, mas acho que o que está a dizer é o uso da narração. O uso da narração. Yeah. É o auge da carreira do uso da narração. Ok, pronto. Se podíamos pôr o Morgan Freeman a narrar isto. Narração, já. Próxima carreira. É como o vinho do Porto, quanto mais velho melhor. Cenas que se mantiveram atuais. Eu acho que o filme é todo atual. O filme, se saísse hoje, era igualmente válido. Eventualmente tinha atores diferentes ou cenas diferentes, mas eu acho que este filme é intemporal, provavelmente. Talvez o peixe animatronics fosse pior. Eu também acho que ia ser pior. Se fizessem animatronics faziam melhor. O problema é que não iam fazer animatronics, iam Pois tentar não. fazer. Sim, Olha que está a voltar o animatronics, que o pessoal está a perceber. Talvez se fosse o Tim Burton ainda a fazer o filme. Eu não queria misturar o animatronics com os olhos CGI, qualquer estranho. Por acaso outro gajo que era bom a fazer este filme, eu acho, era o Guilherme Del Toro. Acho que também podia ser muito bom. Ia ser mais dark, ia ter algumas cenas de terror. Que também encaixava bem aqui, eu acho. Tudo encaixava. Aquela Spectre ia ser mais culto, ia ser mais culto de terror. Agora tivesse bem. Mais seita, né? Se bem que aquela última cena deles a rodar é um bocado seita. É que eu achei aquilo tudo um bocado, no início aquilo era um bocado assustador. E o Steve Buscemi a saltar atrás do outro gajo assim, vai dar contente. É assustador, né? Agora, Já fizemos o Camusinho do Porto? Eu pus a voz e o sotaque do pai, que não, se calhar não é para. Não sei se serve para toda a gente, mas eu gosto bem daquele sotaque do sul dos Estados Unidos e ele faz bem. O Albert Finney é americano. Deixa eu lá ver. Eu acho que é britânico. É um English actor, é um ator inglês. E o Ewan McGregor também não é dos Estados Unidos. Estão os dois a fazer. Não, o Ewan McGregor é irlandês ou escocês, uma coisa assim. Não é? Yeah. Tenho a sensação que sim. Força. Então isso ainda dá outra cena. Escocês. E depois era tipo os jeitos do pai a falar, tipo. Ele também já é um bocado mais velho, mas não sei, há ali qualquer coisa bué familiar, não sei. A representação do Albert Finney é brutal. Sim. A cena final em que ele está velho, decrépito, e depois de repente se levanta, temos que sair daqui, temos que vazar. Tipo, parecem duas pessoas completamente diferentes. Há uma cena logo a seguir a ele se levantar, quando eles entram no carro e o filho pergunta para onde é que é para ir e ele diz to the river. Essa cena para mim está aquele jeito de ele dizer essa parte, e depois isso também marca aquela transição para o que vai acontecer a seguir. É qualquer coisa. Maravilha. Recasting, se fosse eu a escolher, quem é que vocês gostavam de fazer recast neste filme? Eu não fiz esta categoria. Eu guardei toda a minha criatividade para a adaptação portuguesa. Okay. Porque não tenho nada contra este casting. Acho que está bem bom. Eu acho que o casting está perfeito. Só dizer aqui a curiosidade que era para ser o Jack Nicholson a fazer os dois Edwards, com recurso a efeitos especiais, o mais novo e o mais velho. Ainda bem que mudaram, porque eu acho que o Jack Nicholson não tinha dentro de si o fofinho que era preciso para fazer esta personagem. Eu acho, a única cena que eu diria que eu gostava de ver, eu acho que o Steve Carell hoje era um Edward Bloom mais velho perfeito.
tem aquele misto de cena fun e bué dramático ao mesmo tempo e eu gostava de ver. Acho que ele era capaz de funcionar. Era a única cena, mas acho que o casting está spot on, no lateral. Nós podíamos fazer uma Dakota Fanning bem pequenina para fazer da miúda. Da Jenny. Da Jenny Bebé, porque Jenny Bebé foi um bocado A Jenny esquisita. Bebé também é bué scary, eu achei. Yeah, Não sei, tem aqui scary. qualquer cena, tipo, a parte do cabelo e a maquilhagem está um bocado scary. André, tu não podes esperar por esta próxima categoria, que é a adaptação portuguesa. Guardaste a tua energia toda para ela. Vamos lá. Mas sim, olha, tenho aqui uma lista em que punha para o pai, né, o Nicolau Breiner, o clássico. Acho que ele tem todas as qualidades precisas. Depois, com um truque de cinema, punha o Wallenstein como o gigante. Estás a ver? Ele tem aquela cara de cinema. Estás a ver? Yeah. A bruxa podia ser a Maria Rueff, com a sua caracterização. Yeah. Depois tinha aqui interligado tanto o poeta, que é o Buscemi, podia ser o Gonçalo Waddington, e o filho, talvez o Ivo Canelas, ou então trocava. Era o Waddington o filho e o Ivo Canelas o O poeta. Edward. Ou o Billy Sidrup. Como é que ele se chama? Will. Hã? O Não, ele está a Will, falar o do filho. Bloom. Ele está a falar do Bloom novo. Né? Sim, Não, o estou a falar do filho. Ah, o filho. Yeah. E é que eu tenho. Uma cena que nós não falámos, já vamos outra É vez. uma sardinha em vez daquele peixe. Estou a brincar. Uma cena que nós não falámos é que o Billy Sidrup, o personagem de filho do Edward, ele tornou-se escritor de o que é interessante, tendo em conta que ele parecia chateado com a criatividade do pai. Yeah. E segundo o que eu vi online, é escritor de fantasia, que ainda é uma cena Yeah. mais. Tu não dirias sobre a personagem. Na verdade, as histórias do pai dele enquanto criança fizeram qualquer coisa nele. Apesar de ele estar um pouco chateado com o pai por não ser reals com ele. Yeah. O que é que vocês têm para a adaptação portuguesa? Eu enquanto estava a ver o filme e estava a ver o filme com a Telma e olhámos para o Colossos e ele lá uns framesitos que parece o Ricardo Araújo Pereira maquiado. O gigante, o Carlo, podia ser feito pelo Bruno Nogueira, que o Bruno Nogueira também é alto e tem aquela mais coisa. Completamente. Eu gosto mais das opções do André, mas pus aqui o Winslow, tinha posto o Zé Pedro Gomes, o Edward Bloom novo, o Miguel Guilherme, porque acho que ele, se fosse um bocadinho mais novo, Miguel Guilherme se calhar dava-lhe aqui forte. E o Edward Bloom velho pus o Joaquim de Almeida, porque fui ver a foto do Joaquim de Almeida e estava assim um bocadinho mais gordinho e tal. Agora como assim. ele está é capaz de dar, Yeah. Mas não pus mais, pus só este aqui. Eu só tenho dois, mas não acho que. Eu tenho o Albano Jerónimo como Edward, tanto mais novo como mais velho. Acho que ia ser um Edward para bom. E tenho a Vitória Guerra para Sandra, mais nova. That's all. Primeiro estive na cena do Ivo Lucas, não é do Ivo Lucas, é do Ivo Canelas. Estive na cena do Ivo Canelas para a personagem principal, mas depois mudei, achei que era preciso outro tipo de. O Ivo Canelas é brutal, mas eu não sei se ele. Aquela naivety, como é que se diz isto? Aquela boa disposição do Ewan McGregor é bem difícil de fazer. Fazer sem ser super cheesy é bem difícil de fazer. Yeah. Eu acho que há outro gajo, no cinema eu acho que há outro gajo que tem isso, que é o Eddie Redmayne, que tem essa cena. Fofice. Aquele, yeah. O que é que encontraram online sobre o filme? Curiosidades, notícias? O que é que encontraram? Olha, este foi o primeiro filme da Miley Cyrus de sempre. Yeah. Também tinha aqui, é Ruthie. É brutal. Onde é que está a Miley Cyrus? Está quando eles vão para ver a bruxa. É a amiga dele. Ela é a Ruthie, aquela miudinha. Yeah. Diz, don't go, Edward.
Eu não reparei Eu mesmo não nada na apanhei Miley Cyrus. Não vi nada a Miley Cyrus. Eu vi também, eu vi. Interessante. O que é que tem? O prof que aparece lá a dar uma aula quando o Edward faz as dedicatórias todas para a Sandra. O prof é o escritor do livro original, do livro que deu origem ao filme. O Achei livro essa. teve bem cameos. Yeah. Eu tenho, que é baseado num livro, mas o filme acabou por sair primeiro do que o livro, que é uma cena bem estranha. E o escritor teve envolvido no filme, não teve? Fez um mix entre o argumento e o livro, tipo, para criar a melhor cena entre os dois. Também foi a estreia da Marion Cotillard num filme americano. Ela já tinha feito cenas francesas, mas na América ainda não tinha feito nada. A música dos Pearl Jam foi escrita de propósito para o filme. Uau! Bem, Yeah. E o filme acabou por se transformar num musical na Broadway, para a Broadway. Yeah. O resto acho que já fui dizer. Tens alguma, André? Não. Tens que dizer, isto é um podcast, sabias? não tenho nada. Eu tenho aqui outra que há tipo. Acho que já falámos, não falámos disto, mas o Burton também tinha. O pai dele tinha morrido 2 anos antes e a mãe tinha morrido também 1 mês antes dele aceitar o trabalho. E pronto, ele em algumas entrevistas diz que este filme foi uma espécie de catarse para ele. Acredito. Por causa da relação pai-filho. E o escritor ou argumentista também tinha o pai Yeah, morrido há pouco sim. tempo, não é? Yeah, exatamente. Há algum nome melhor para o filme? Não, Eu pus não. eu acho que é mesmo Encontraste spot um on. nome Estava aqui a melhor para o tentar filme? pensar no, mas não consigo. Eu pensei Big Fish in a Small Pond, mas já revelava bué da cena, assim está muito mais deixem aberto a cena. É que a cena, lá está, tipo, vais ser mais descritivo do filme no título. Sim. O filme é mesmo isso, Yeah. é tipo, ela dica um peixe grande. É, tipo, tens que Quer ver o dizer, filme para perceber. Yeah. é o hook, estás a ver, é o anzol para te apanhar na narrativa. O anzol, que era o wedding ring Yeah. que ele usou para... Às vezes é preciso um wedding ring para apanhar uma mulher. Dizia ele Yeah. também, é uma das coisas. E a cena interessante sobre o Se calhar, compromisso. se calhar essa parte não evoluiu muito grande, muito fácil, muito bem. Era isso que eu ia dizer, se calhar essa parte hoje em dia já Yeah. ia dar que falar. Yeah. Precisa um anel para as apanhar. E O daí- peixe era uma mulher, não é? Mas- A mulher Mas era uma mulher. não era um peixe. Era uma mulher. Yeah. Se bem que a Beyoncé tem uma música que é If You Like It, you better put a ring on it. Portanto, E a Beyoncé é atual, é muito atual. exato. É femme Uma power. polémica. Mas a cena do compromisso é interessante porque o filme é sobre ele não se querer comprometer com nada até a Sandra Templeton. Quando Yeah. a Sandra Templeton aparece, aí sim ele já pode. Ele era a cena da vida dele, ele era o coming home. Ela era a Spectra dele, não é? Yeah. O que é que vocês gostavam de levar para casa? Colecionáveis do filme? Objetos? Queria levar o Handmatic, aquela mão que ele vendia Ok. porta a porta. Yeah. Foi dica. Boa dica. Ou isso ou o olho da levava o bruxa. Trazia o peixe. As duas. Eu queria o Trazes peixe. o peixe para casa. Peixe. Eu queria o peixe. Penduravam na parede. Eu escolhi a corda com os sapatos, porque visualmente achei essa imagem muito bonita e depois metaforicamente aquela ideia de que quando chegas ao teu lugar já não precisas de sapatos para te proteger contra as adversidades da vida, podes só tirar os sapatos e estar bem confortável. Achei bem bonito, então acho que ficava com a corda dos sapatos. Mas já no final, não logo aquela inicial, que essa parte também é um bocado assustadora, quando ela lhe tira os sapatos e mete os sapatos lá em cima e tipo, oh shit, e agora como é que o gajo vai sair dali?
Acho que escolhi essa. Estamos? Os colecionáveis estamos bem. Alguém tem ideias para sequela, prequela ou série de televisão? Ou o que é que aconteceu no dia a seguir? Por acaso vejo bem, não vou ser uma série de televisão com as histórias mirabolantes dele, tipo as várias, cada episódio era uma história da vida dele, Yeah. na boa. Fizeste algum? Não, mas também veria isso acontecer. Sim, podia ser. Eu estava a pensar mais em sequelas e prequelas, mas o filme faz quase essa ponte toda. Dá uma vista sobre a vida dele e do filho também. Por isso, se calhar, a série é bem mais. Faz mais sentido do que uma sequela ou uma prequela. Yeah. Era fixe, até podias ter vários realizadores, tipo, em vários estilos, era uma cena fixe. Yeah. Na verdade, nós vemos o que é que aconteceu no dia a seguir. A última cena é o filho a contar as mesmas histórias, mesmas histórias ao filho dele, ao neto do Edward. Portanto, ele está a manter as histórias vivas. Eu acho que é uma quote do filme: se as histórias sobre um homem continuarem a ser contadas, ele é imortal, qualquer coisa assim desse estilo. Eu acho que a sequela podia ser outros homens com outras histórias. Era o Cardume. Ganda nome para o filme. O Cardume. O Cardume. Cardume de peixe gato. Lição de vida. O que é que aprendemos com este filme? Eu aprendi que nós somos histórias. E aquelas histórias que contam sobre nós, as histórias que nós contamos sobre nós, é tudo histórias. Nós sem histórias, o que é que somos? Não sei. Eu não sei. Não sei se não sei bem o que dizer sobre a lição de vida, porque ainda estou meio a digerir o filme, mas uma cena que ao mesmo tempo que eu me relacionei com a personagem do Edward, de contar histórias, e contar histórias é importante, e abrir horizontes, inspirar o filho, dar-lhe confiança que ele é capaz de fazer o que for possível. Ao mesmo tempo, eu consigo relacionar-me com o Will e ver que se calhar um bocadinho de verdade também é importante, porque eu acho que os 3 anos que eles tiveram sem se falar não precisavam ter acontecido se ele tivesse dito a verdade e ao mesmo tempo lhe dissesse: olha, estas são as histórias que eu conto, mas eu também isto foi o que me aconteceu, isto são as histórias que eu conto, porque chega uma altura em que uma jovem está preparado para enfrentar a verdade, e se calhar prepara-os melhor para o futuro se souberem a verdade misturada com a fantasia, terem o melhor dos dois mundos. Querias dizer alguma coisa, André? E estou a dizer que a história não tem que ser fantasia. A maneira como tu ensinas a verdade é uma história. É através de uma história também. Tu nunca sabes a verdade absoluta. É sempre uma perspectiva. Desse ponto de vista, é uma história. Portanto, se vai ser sempre uma história, conta a tua melhor história. Certo, mas como o filme nos diz, isso, tu estás a dizer que a responsabilidade era do Will de não ficar chateado? Não, a maneira como ele ensinou ao filho foi a maneira mais difícil, né? Que ele teve que morrer para o gajo perceber. Mas a lição que eu aprendi, ou que eu me apercebi, foi que não há escapatória à história. Tu contas sempre uma história. Certo. Quer queres dizer cenas factuais ou não, estás sempre a contar uma história. Yep. Só isso. Yep. Andreia. Eu escolhi aquela frase que a bruxa lhe diz quando ele se vai ir embora da cidade. Ela diz-lhe: for a fish to reach its maximum size, it can't let itself be caught.
E eu acho que o filme é muito sobre isto, tipo, para atingir o teu potencial máximo, tu tens de viver para te tornares quem precisas de ser, tens de evitar as armadilhas que a vida te vai lançando. Primeiro tens de sair da tua zona de conforto, que é a infância, depois ao longo do caminho não te podes deixar acomodar, que é tipo as tuas specters da vida, e tens de continuar a desafiar-te até chegares à melhor versão de ti mesmo e aí poderes descansar. Eu acho que o filme fecha super bem com a cena dele tirar os sapatos e entrar no rio, que acaba por ser também, a água também é vida, também é ciclo, também é continuidade. E acho que a lição é essa, é tipo, tens de manter o foco e tens de ser fiel à tua essência e pá, permaneceres a desafiar-te para chegares àquilo que é suposto ser. Bom, vou só acrescentar, porque é escreveres a tua história e não estar só na história de alguém. Yep. É seres a personagem principal, tipo, da tua vida. Que é o que ele faz quando em Spectre lhe dizem You're a great catch. E ele se calhar, quer dizer, isto é a minha perspectiva, né? Ele se calhar na cabeça dele pensa, ok, eles vão me apanhar, vou ficar aqui, vou ficar limitado a esta coisa. Tanto que ele depois ele diz que lê uma história de um peixe que cresce no aquário, que depois o peixe cresce consoante o tamanho do sítio onde vive. E é um bocado por aí também, para não nos limitarmos a essas. Isto também é um bocado as limitações, as próprias limitações, não só as limitações exteriores, mas as nossas próprias. Tal como o André diz, as nossas histórias. Criarmos as nossas histórias. Eu se calhar sou um bocado suspeito para falar da lição de vida, porque eu depois tomei um rumo completamente diferente para a minha pala disto, mas é por aí. É por aí. Ele viveu a vida dele exatamente como ele queria viver, em termos das histórias que ele quis contar. Ele foi até mesmo assim, ele não foi intransigente na sua forma de contar histórias. Yeah. A minha preocupação enquanto pai é se é essa a melhor maneira se não podia ter havido um caminho mais curto para a realização do filho, se eles não podiam ter vivido uma vida melhor juntos, em vez de separados até ao fim, até no fim finalmente conseguirem a unidade, o filho finalmente perceber porque é que o pai contava as histórias. E eu tinha uma coisa que gostava de vos perguntar sobre a cena do cemitério, a cena do enterro, em que está lá toda a gente outra vez, as versões verdadeiras, entre aspas, daquelas pessoas, das histórias todas que ele contou. Se o Tim Burton o que é que o Tim Burton nos quer dizer com essa cena porque o filme podia ter acabado com o peixe a entrar na água e tornar-se um Big Fish. Ele queria dizer que o gajo não era. Ele queria dizer com isso que o gajo não era bullshit, não era só tudo história, havia ali muita verdade. Eu acho que é um bocado essa cena, é tu vês tipo, efetivamente estas pessoas existiam, mas elas não eram gêmeas siamesas. É para nos dizer. Desculpem, nessa frase estavas a falar o pai ainda tem uma frase e tudo que é a dizer para o filho: I've been nothing but myself since the day I was born. And if you can't see that it's your failing, not mine. Ou seja, a responsabilidade é no filho e não nele para ele aprender essa cena das histórias. Certo. Por um lado é dar a oportunidade ao filho de fazer a sua história. Há um tema de aceitação que o filho não teve, que o filho, houve uma altura em que se calhar é normal em relações de pais e filhos, de uma altura em que rejeitamos os nossos pais, que é representado pela mãe, que aceita o pai completamente, aceita o Edward completamente. Alguma coisa sobre o cemitério, Hugo? Porque eu tenho outra última pergunta para fazer. Não, sobre o cemitério é como o André estava a dizer, aquilo eu vi aquilo como não sendo tudo verdades absolutas o que ele contava, mas porque ele era caixeiro viajante, ele era vendedor durante muito tempo.
Se calhar não é uma profissão muito, se calhar é uma profissão um bocado monótona, digo eu. E talvez as personagens que fosse encontrando ao longo da vida tivessem sido tão interessantes que ele decidiu também dar mais um spin a essas histórias e exagerá-las um bocadinho. Eu acho que é mais por aí, acho que foi para mostrar que era tudo real, sem ser aqueles exageros, e que ele também não se limitou a uma vida de caixeiro viajante, e que conheceu, e que foi, e que experimentou, e que pronto, e que correu muito. Vá. Última pergunta sobre a Jenny. Eu não estou convencido que ele não traiu a mulher que a Jenny. Há algumas referências que me levam a crer que o Tim Burton nos deixou ambíguo. Tipo, não arranjas a casa de uma bacana se não estás tipo. Ela claramente queria. Só pela bondade, né? Yeah. E eu acho que ela no início, eu não tenho a certeza do que estou a dizer, mas eu acho que ela no início, mal ele entra e lhe pergunta ele faz logo a pergunta, ela diz-lhe, eu não sei se tu queres saber isto porque vai estragar a imagem que tu tens do teu pai, ou qualquer cena assim, né, à volta. Sim, ela diz disso e até diz qualquer coisa tipo, pensava que íamos estar 2 horas à volta deste tema. Tipo, se não houvesse nada se não tivesse acontecido nada, né, na realidade, eu acho que a reação dela tinha sido. Eu também fiquei confusa em relação a isso. E ele pôs o chapéu. No bengaleiro. No bengaleiro. Bengaleiro que ele acabou de pôr, é verdade. E pode ser duas coisas. Pode ser ele se calhar queria ficar, mas depois retraiu-se afinal. Que é o que nos mostra a cena. Mas eu não tenho a certeza se ela também não está, porque a história dela é uma história também de fantasia. Ela também conta a história de forma fantástica. E parece-me que ela está também a dar ao Will o que o Will precisa para viver tranquilo. Como é que ela é bruxa e é menina ao mesmo tempo? Essa parte também me criou confusão. Essa parte da bruxa. Porque é que ela é a bruxa? A menininha, depois dele ter com ela e lhe arranjar a casa, voltou atrás no tempo para lhe dizer como é que ela ia morrer? Não sei. Eu entendi isso de outra forma, eu entendi isso mais, lá está, com base naquela frase que ela diz, que é um bocado como, se só aquela pessoa é que importa, as outras todas quase que se misturam. Ok. Eu pelo menos entendi assim. Fez as várias, foi para poupar dinheiro no casting e foi tipo, ela, tanto a bruxa como a Jenny, como se houvesse outras mulheres, elas eram todas representadas pela mesma pessoa, porque são todas não a mulher dele. Exatamente, eu pelo menos entendi assim, quando ela diz essa frase, não sei se é a interpretação correta, mas... Faz sentido. Mas realmente é verdade que a personagem dela é muito anticlimática, tipo, tem um potencial mas que depois não se concretiza, e se calhar é o que tu dizes, para não manchar a imagem dele enquanto personagem, né? O velhote simpático foi sempre fiel à mulher, que era bem boa pessoa, que era bem divertido, para não manchar fica só ali, tipo, subentendido que... É que não envelheceu bem então, porque hoje em dia saltar a cerca não é assim aquele crime como era antigamente. Hoje em dia não é? Ou é ao contrário. Antigamente era mais tranquilo porque não era tão sabido, não havia net, e agora... Eu acho que antigamente era mais tranquilo, antigamente era mais aceitado do que, era mais aceito, desculpa, do que este ano. Eu acho que infelizmente, antigamente, as verdades eram menos verdade, e mesmo as verdades, quando se sabiam, as mulheres, não tendo tanto poder como têm hoje em dia, se calhar aguentavam-se mais tempo em situações desconfortáveis. Principalmente se falarmos de personagens tipo vendedores e lá está, pessoas que passavam muito tempo fora de casa, era muito normal terem outras mulheres, e por isso eu acho que era a cena dele, a cena do filho dele, era muito essa, era o que é que o pai fazia quando não estava, e como ele contava aquelas histórias mirabolantes, ele só podia estar a arranjar formas de disfarçar que tinha outra família ou que fazia coisas menos... Mas essa cena, aquela frase que o André falou há bocado, também dá que fazer, porque eu também concordo contigo, é que a relação pai e filho é polémica no filme, se te focares aí não fica bem resolvido, porque efetivamente
há ali aquele interregno, aquela desconexão entre eles os dois, e o pai dele também não faz nada para resolver, estão às vezes bué de tempo chateados, mas por outro lado a frase que ele diz também é importante, porque pá, as pessoas são o que são, tipo, at the end of the day tu tens que pá, gostar daquela pessoa como ela é, ou então tipo seguir em frente. A cena é um bocado essa. É a dificuldade de pai. Se por um lado eu respeito muito a posição do Edward, que é isto é o que eu sou, espero que o meu filho me aceite, mas ao mesmo tempo ele, como pai daquele filho específico, ele tem alguma responsabilidade na maneira como esta pessoa se vai formar. Portanto, é a dificuldade a ambiguidade com que eu saio deste filme. É, por um lado, no fim eles chegaram a um ponto de paz, o filho aceitou o pai como era e entrou nas histórias dele, entrou na diversão. Por outro lado, ele próprio está aqueles 3 anos, e foram mais, porque ele teve a fazer houve um build-up de ressentimento até ao casamento em que finalmente explodiu. Esse tempo podia ter sido passado de outra forma, se calhar, e não precisava ter vindo só no fim da vida, mas é difícil, porque ao mesmo tempo, como o André tinha dito sobre o Edward, há alguma responsabilidade de aceitação da parte do filho. O Edward só pode ser o que ele é, não é? Era isso que eu ia dizer, que é engraçado, porque nós fazemos sempre essa cena, nós enquanto ou melhor, interpretamos os pais como são mais velhos e são responsáveis pela formação, têm sempre uma responsabilidade acrescida, certo? Mas a verdade é que nós, enquanto filhos, esperamos sempre ser amados incondicionalmente, porque é que ao contrário, percebes? Essa temática nunca é, porque é que ao contrário nunca falamos de porque é que os filhos não aceitam incondicionalmente os pais. Certo. E vem um pouco daquela nossa sensação de que não foi responsabilidade nossa de ser postos aqui. O que pode ser ou não verdade, não sabemos. Pois, exato. Exato. Este filme ainda vai dar. Ficar aqui. Vai dar. Se calhar vamos fazer um Big Fish número 2 daqui a uns anos. Fazemos um revisit ou um rewatch. A versão portuguesa chama-se Bacalhau. E se realizássemos o Bacalhau? Podíamos realizar o Bacalhau. Passa-se na Ria de Aveiro. Curiosamente, não há bacalhaus na Ria de Aveiro. Mas secava-se lá o bacalhau. Há uma ligação. Fazíamos uma banheira para o bacalhau. Ok. Alguns final thoughts? Algumas últimas coisas que queiram dizer? Eu estive atento à vossa conversa, mas eu acho que ele nunca traiu a mulher. Eu não sei. Eu fiquei sempre com a sensação que ele era tão bondoso e tão genuíno e honesto, que eu acho que ele nunca traiu a mulher. Há ali aquela dica na conversa com o filho dela, que pode dar a entender isso. Eu acho que é propositado para nós ficarmos a pensar dessa forma, mas acho que nunca aconteceu. Acho que era mesmo aquele como é que se diz? Era a cena dele de ajudar o outro e de fazer o melhor por toda a gente. Tanto que até chamou o amigo Carl e não sei o quê para endireitar a casa. Mas acho que é muito por aí. Isso é um ponto importante, porque normalmente, eu não sou especialista em traição, mas normalmente quando tu estás na prática da infidelidade, tu não chamas eyewitnesses, como é que se diz? Não chamas testemunhas oculares para a situação. Normalmente é na calada. Está bem que se calhar o Carlo nunca ia aparecer, nunca ia falar com a mulher, portanto ele estava seguro com o Carlo. Sim. E qual é que é a melhor mentira? É que está verdade. à frente. É o quê? A melhor maneira de esconder uma coisa é pôr lá à tua frente. Okay. Ok. Não sei se é verdade, mas é a tua verdade, André. Não, mas é verdade, porque tu nunca vais pensar que esse gajo está a mentir. Se ele está-me a mostrar tudo. Se ele está a dizer, não é? Ok, já percebi, Mas ele não está a dizer. Não, mas não se há ele problema em chamar o amigo.
Se for a versão do Hugo. Oh, achas? Ele até chamou um amigo, acho que ele ia fazer isso. Ele até estava lá comigo. É melhor, é melhor. Olho vivo. Opa, por acaso agora estava a lembrar que uma cena que não envelheceu bem é precisamente a relação dele com a miúda, porque não esqueçamos que quando eles se conhecem a miúda tem 8 anos e pronto. Mas Ok, não depois, aconteceu, depois é legal, mas é um pouco creepy, porque há essa hint ali entre os 8 e os 18 há uma grande diferença. Eles têm essa conversa com ela em pequenina. Parece quase que isto até. Parece que ele. Parece os contratos de promessa dos clubes. Assina aqui este contrato e quando chegares à idade vens para mim. Mas não aconteceu. I waited for you. Yeah. Mas se não aconteceu nada como o que está a dizer, não tem problema. Mas é Sim, mas tens ali uma espécie de lolita tipo a acontecer. Ok. Não seja este o último soundbite. O soundbite do filme é que houve aqui um bocadinho de pedofilia. Ok. Só uma sugestãozinha. Só uma sugestãozinha de pedofilia, ok. Então eu acho que estamos feitos, meus queridos amigos. É um filme que se recomenda, que é bonito. Obrigada, Hugo, pela recomendação. Foi mesmo. Foi maravilha. Muito bom. Maravilha. Então, obrigado por terem visto. Sei que é. Este foi um podcast do grupo de Deixou de Adiar, um projeto de produção de conteúdos para matar saudades passadas, presentes e futuras. Obrigado.